paz seja contigo, no capítulo 8 do livro de Esther, diz que naquele mesmo dia o rei Assuero deu a rainha Esther à casa de Amã, inimigo do judeu, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o anel dele, que havia tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade que Amã e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto pareceu justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei disse à rainha e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque ele tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei. Então, ele permitiu que Mordecai escrevesse um outro decreto, permitindo que os judeus pudessem se defender no dia lá da batalha. Se defender quando alguém fosse tentar algo contra eles. Porque nos capítulos anteriores, quando Amã lançou o decreto, o rei selou com o anel, e naquele decreto estava dizendo que as pessoas podiam matar os judeus. Agora não, agora os judeus podem se defender, porque foi feito um novo decreto por Mordecai. Então foram chamados imediatamente o secretário do rei, aos 23 dias do mês de Sivã, e tudo que Mordecai ordenou foi redigido, um decreto para os judeus, para que eles pudessem se defender. E aí enviaram as cartas, para cada povo, em cada província, e escreveu em nome do rei Assuero, e selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas, os mensageiros chegaram ao destino, e então os judeus puderam se defender. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festa. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Olha que nesse capítulo 8, tudo que Amã tinha desejado para Mordecai, voltou contra Amã. Amã desejou coisa ruim, voltou tudo para ele. E nesse capítulo 8, está dizendo que Mordecai ficou na casa de Amã e Mordecai ficou na posição que Amã estava. Com as vestes que Amã usava, com o anel que Amã usava, com tudo que Amã usava. Então, o que era de Amã voltou tudo para Mordecai. Então, Deus honrou Mordecai. Ele vivia na porta do templo e agora não. Agora ele vive dentro do palácio, numa casa e com toda a honraria que Deus quis dar a ele. E, estando Mordecai lá, foi conversado sobre o que estava acontecendo com os judeus e foi permitido que os judeus se defendessem. E todos os judeus se defenderam. E outras pessoas que não eram judeus se converteram e foram judeus. Por quê? Porque o temor caiu sobre eles. Então, olha aqui mais uma vez, Deus honrando ao justo Mordecai. Em nome de Jesus, seja justo e íntegro nas suas ações, nas suas falas, nos seus pensamentos, porque Deus honra quem é justo.